A paz do Senhor, amados e amadas. Iniciemos mais um dia de oração. Vamos ler Lucas, capítulo 23, do versículo 13 ao 25, que diz: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. No 16, eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata este homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: Crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que haviam sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Aqui conta a história, o que aconteceu com Jesus quando ele foi condenado à morte. Ele precisou passar por um processo. O processo que Jesus passou, é claro que ninguém mais passou e ninguém passará. Porque todo o pecado de toda a humanidade, o peso de toda a humanidade estava sobre ele. Então Jesus, ele, como diz na palavra, como uma ovelha muda, que ia para o matadouro, ele foi. Ele foi por nós. Ninguém mais entregou sua vida por nós. Jesus, ele aceitou, ele nunca questionou, porque ele sabia para o que ele tinha vindo. E ele sabia a missão dele. Ele sabia que havia chegado a hora. Muitos ali, a multidão gritava: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos ainda tinha dúvida no coração dele. Acredito que ali poderia ter pessoas ainda no meio que pudesse ter dúvidas também, e estava ali uma confusão no meio do povo, mas a multidão, a maioria, gritou: Crucifica-o. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi necessário, a morte de Jesus foi necessária, porque ele veio com um propósito: vencer a morte. E aí, se nós continuarmos no capítulo 23, vai falar da crucificação, da morte, e assim se segue. Depois a ressurreição, porque Jesus, ele venceu a morte. E isso tudo foi necessário para que nós tivéssemos acesso à salvação que há nele. Só em Jesus, porque só ele fez isso por nós. Mas nós precisamos entender que houve um processo para que tudo isso se cumprisse na vida de Jesus, e ele aceitou o processo. Muitas vezes em nossas vidas,
acontecem os processos em nossas vidas. É claro que nada, de forma alguma, comparando as nossas vidas com a de Jesus, mas nas nossas vidas nós temos processos também para atingirmos os nossos objetivos, para alcançar os propósitos de Deus, que Deus tem para nós. Para que tudo ocorra em nossas vidas, nós precisamos de Jesus. Para que nós venhamos ter a salvação, nós precisamos crer em Jesus. Porque a salvação é só por Ele, é só através da nossa fé em Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo de um propósito terreno. As nossas vidas, ela tem propósitos. Deus tem propósitos em nossas vidas aqui. E muitas vezes nós deixamos de atingir, de alcançar as coisas que Deus tem para nós, porque nós deixamos de entender esses processos em nossas vidas. Jesus, ele sabia do processo que ele tinha que passar para atingir o propósito dele. Podemos falar também de um homem diferente de Jesus, que é Jó. Jó entendeu que tudo que ele passou na vida foi um propósito de Deus. Ele precisou passar por um processo para chegar no propósito maior, que era uma intimidade maior com Deus. Quando ele diz: hoje eu te conheço porque hoje eu te vejo, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Então ele depois de ter passado todas as dificuldades que ele passou, ele pôde entender o propósito que se cumpriu na vida dele. Muitas vezes nós deixamos de entender os propósitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos os processos que estamos passando, porque muitas vezes é difícil mesmo. Muitas vezes as pessoas não vão entender. Pilatos não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele não via pecado algum em Jesus. Ele via que Jesus era inocente. Mas o povo pediu para crucificar. Muitas vezes, eu não quero aqui de forma alguma nos comparar a Jesus. Não é esse o meu propósito. Mas nós temos que entender que nós temos uma vida aqui. Nossa vida tem que ser dirigida por Deus. E nós passamos por processos. E muitas vezes, dentro desses processos que nós passamos para atingir o nosso alvo maior, as pessoas que estão ao nosso lado não vão entender. Às vezes a maioria não vai entender. Assim como foi na vida de Jó, os amigos dele não entenderam. A esposa dele não entendeu o que ele estava passando. Muitas vezes vai ser assim conosco. Até com Jesus foi assim. Quando ele estava para cumprir o propósito maior, que era a morte, a crucificação e a morte pela salvação da humanidade. Então, muitas vezes nós estamos passando por algo em nossas vidas que as pessoas ao nosso redor não vão entender os processos, e não adianta nós queremos falar e explicar, porque eles não vão entender. Jesus aqui, ele não quis ficar falando, ele não falou nada. Ele foi cumprir o propósito dele, que era a salvação. Aleluia! Ele foi aqui cumprir o propósito para o que Deus tinha enviado ele. Glória a Deus! E nós, por coisas muito menores, nós já murmuramos, nós não entendemos que nós passamos pelo processo com Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender para atingir o alvo do que Deus tem para nós, do que Deus quer para nós.
O alvo maior é a salvação. E nós precisamos, durante esta caminhada aqui na terra, até Jesus voltar e nos levar, ou até partirmos desta terra, nós precisamos entender que estamos passando pelo processo. E dentro deste processo, as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes não vão entender, porque é um particular de Deus conosco. É um particular de Deus conosco. As coisas que Deus fala é conosco e os outros não têm obrigação de entender. Por isso, não fique dando explicações da sua vida para os outros, porque eles não vão entender. Tenha a sua intimidade com Deus e siga, obedeça ao que Ele está te pedindo, o que Ele está te mandando. E não se preocupe com o que os outros vão falar ou pensar. Assim foi com Jó. As pessoas ficavam acusando Jó. Mas ele sabia que ele estava firme ali no propósito. Ele sabia que ele estava no caminho certo com Deus. Porque Deus queria mais dele. Deus queria uma intimidade maior. E as pessoas que estavam ao lado dele, a pessoa mais íntima que ele tinha aqui na terra, que era a esposa dele, não entendeu. Não entendia ele. Por isso, não queira que os outros que estão ao teu redor, que aqueles que caminham com você, te entendam quando você está passando pelo processo com o Senhor, porque eles não vão entender. Eles não vão entender as suas atitudes quando Deus manda você fazer algo. Eles não vão entender. Porque isso é algo particular, teu e Deus. E aí vem os julgamentos, assim como os amigos de Jó faziam. Assim como a esposa dele fez. Julgou. Mandou até ele amaldiçoar o Deus dele morrer. E assim as pessoas farão conosco, porque não vão entender que aquilo que nós estamos passando é o que Deus tem para nós. Por isso não fique justificando, nem para um amigo. Não fique justificando para o seu esposo, para a sua esposa. Não tente explicar. Eu falo por mim, muitas vezes eu quero ficar explicando, e Deus falou primeiro comigo. Quando eu venho postar algo aqui, Deus fala primeiro comigo. Não fique dando explicações, porque os outros não vão entender, porque o processo que você está passando é algo íntimo com você e Deus. Aleluia! Glória a Deus! E que quando terminar esse processo, você vai entender o objetivo final que Deus tinha com você. E aí se inicia outro processo, porque a nossa caminhada aqui é essa. Nunca vai terminar. Até chegarmos na eternidade com Jesus, com Cristo. Aleluia. Seremos apontados. Muitos vão criticar. Muitos vão apontar o dedo. Sim, vão, porque não entendem o processo. Porque quem está passando somos nós. Mas não queira ser marionetes nas mãos dos outros e deixar os outros comandar a sua vida como marionetes. Porque você vai, fala para um, fala para outro, e aí cada um começa a querer fazer de você uma marionete. Por isso, firme os seus passos em Jesus, firme os seus passos na palavra, firme os seus passos na intimidade com Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Obedeça a voz do Espírito Santo. Aleluia. E assim você não vai ser marionete na mão de ninguém. Porque quem está falando com você é o teu Pai. Ele está dirigindo os seus passos.
Se Jó tivesse escutado aquelas pessoas que vieram falar ao redor dele, ele não poderia falar que hoje, que ele havia depois conhecido ao Senhor com os olhos, ele não poderia ter falado, hoje eu te vi, Senhor, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, aleluia. Muitas vezes pessoas se levantam para vir palpitar, para vir falar da sua vida, apontar. Mas muitas das vezes a culpa é nossa mesmo, porque nós pedimos a opinião. Nós abrimos coisas das nossas vidas que não era para abrir, que só Deus tem que saber. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu venho neste momento orar ao Senhor, meu Pai. Aleluia, engrandecer o teu nome. Oh, meu Deus, obrigada, meu Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o sacrifício maior foi feito na cruz do Calvário, que Jesus cumpriu, Senhor, tudo por nós. Aleluia, aleluia, Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, meu Deus, porque Jesus cumpriu e passou por todos os processos, por mais dolorosos que foram, Senhor, Ele entendeu que Ele precisava passar pelo processo. Meu Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, me faltam palavras para te agradecer, Senhor, porque assim o Senhor nos resgatou das garras do maligno, do pecado que nos levava para a morte, e assim nós podemos ter vida em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele venceu a morte. Nós te glorificamos, Pai. Oh, aleluia. E que neste dia, Senhor, nós venhamos aprender que as nossas vidas, aleluia, nos ensina, Pai, nos ensina a passar pelos processos contigo, Senhor. Porque precisamos todos os dias aprender contigo, Pai. Porque o Senhor não erra, o Senhor não falha. Aleluia, nos ensina, Pai, e nos perdoa por tantas vezes que nós erramos, por dar ouvidos às pessoas, Pai. As pessoas que falaram por si só, por si próprias. Porque nós abrimos o nosso coração para quem não deveríamos. Por pedir opinião, Pai, para quem não deveríamos ter pedido. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes que deveríamos ter falado contigo e esperado a resposta do Senhor, mas a nossa ansiedade falou mais alto, a nossa carne falou mais alto, e nós queremos uma resposta rápida e fomos buscar nas pessoas. Nos perdoa, Pai, porque nós precisamos ser dependentes totalmente do Senhor. Nós precisamos depender totalmente do Senhor, meu Pai. Nos ensina, ó Deus, sermos dependentes de Ti para tudo em nossas vidas. Para que os processos das nossas vidas, Pai, sejam cumpridos. Para que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Para que tudo dê certo em nossa vida de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos, meu Deus, respeitar os processos, respeitar tudo que estamos passando e que venhamos passar, e entender que o objetivo maior, Senhor, é nos aproximar de Ti, é termos mais intimidade com o Senhor, é ter maturidade no Senhor, é estar mais próximos de Ti, Senhor, porque o que nós almejamos é isso, Pai, todos os dias. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, com
com o fruto do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus. E que durante os processos, Pai, durante tudo que estamos passando, venhamos buscar sempre as respostas no Senhor. Que venhamos aprender a esperar em Ti. Somente em Ti, Pai, para que possamos crer que o Senhor dará as respostas. Não como a gente quer, mas como Tu queres, Pai. Não no momento que queremos, mas na hora que o Senhor quer. Para que a Tua soberania prevaleça. Porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor está acima de tudo e de todos em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Que possamos aprender, Pai, a nos calar quando tivermos que fechar a nossa boca. Que venhamos aprender com Jesus. E que venhamos falar quando tiver que falar. Mas que venhamos aprender, ficar em silêncio também, quando assim o Senhor quiser que façamos. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor, por tudo. E que seja feito sempre a Tua vontade em nós, Pai. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.